vamos, né, aproveitar essa oportunidade de estar aqui na Casa Espírita, de aprender um pouco mais, né, todos esses ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer, que nos são tão úteis e tão valorosos na nossa vida, né? Vamos então fazer a nossa prece, pedir a presença dos amigos espirituais, que por certo aqui estão a nos auxiliar nesse trabalho dessa casa, pedir ao nosso Mestre Jesus que também esteja presente e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser inspirada e que todos nós presentes aqui essa noite, encarnados, os nossos irmãos desencarnados também, possam aprender um pouco mais e que nós possamos usar todo esse conhecimento em benefício nosso, né, da nossa caminhada espiritual. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre pensamento, sintonia e energia. Vamos lá, eu tenho pensamento positivo nele, mas pensamento, sintonia e energia. Para a gente tomar conhecimento, embora a gente já saiba disso, da importância de pensar bem, porque o pensamento é a nossa grande arma para tudo. Ele é, assim, toda a nossa força realmente, né? Ele é atributo da alma, claro, a alma que pensa. E aí a gente precisa entender porque entrar em sintonia com outros pensamentos não é algo tão, assim, digamos, saudável se a nossa não for boa. Porque senão nós vamos estar dinamizando aquela energia ruim que a gente tem. E essa energia, que é o próprio pensamento, que ele é energia, é conduzido aí pelo fluido universal, impulsionado pela vontade. Então vamos às considerações não estava, não? Está faltando um negocinho aqui, ó. Está faltando uma tomadinha aqui, uma conexão aqui, quadradinha aqui, uma grandinha que fica aqui, ó. É ela que vai nos dar a imagem. Mas é muito importante a gente aprender a pensar bem, porque a gente vai ver que é toda a nossa saúde, né, está aí relacionada a essa questão de pensarmos bem. Bem, agora vai entrar. Como alicerce vivo de todas as realizações, nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental, composta de elementos que transcendem o sistema dos elementos químicos conhecidos no mundo, onde as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil. Olha, se nós pudéssemos observar o que acontece aí, no que a gente acha que é um vazio, né? Nós ficaríamos maravilhados de ver a circulação, né? Se a gente pudesse ver das energias do pensamento de todos nós. Talvez fôssemos nos assustar pelas cores que a gente também visualizaria, porque está ligado a isso também. Tanto que quando Yuri Gagarin chegou a observar a Terra, e ele disse, a Terra é linda, a Terra é azul, isso é só para os olhos humanos, porque ela é bem feia, segundo os espíritos. Ela é envolvida por uma camada acinzentada, misturado com um amarronzado, uma cor assim, uma coisa viscosa, um material viscoso em volta dela. E pelos olhos espirituais não é visto aquele azul que esse azul que a gente vê, né? Essa coisa lindíssima que a atmosfera nos proporciona.
hoje, esse dia belíssimo que deu, né, com esse céu azul maravilhoso. Então, realmente, ela, pelos olhos humanos, ela é assim, mas pelos olhos espirituais, não. Então, de repente, até, a gente não ia nem gostar muito, né, de ver aí essa tonalidade aí que nós veríamos da corrente de pensamento de cada um de nós aqui na Terra. A aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Tá vendo? Frequência e cor peculiares. Isso está na doutrina, né? Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais se evidenciar sua concentração e sua persistência no rumo dos objetivos que queira alcançar. Então, essas partículas mentais com as quais nós damos forma aos nossos pensamentos, elas permanecem gravitando em torno do nosso campo de energia, até que elas recebam uma indução forte através da vontade veiculada pelo fluido cósmico universal para alcançar os objetivos a que nós nos propomos quando nós pensamos e direcionamos esse pensamento aí para alguém, né? E essas partículas, elas tomam forma real, né? São vistas, são fotografadas, são vistas pelos espíritos, né? Pelos videntes. Então não é muito difícil, né? Um telepata saber o que nós estamos pensando, que ele vê. Ele não escuta, não, ele vê. Ele tem uma percepção e ele consegue visualizar o que está no nosso campo energético. Por isso que a gente não consegue se esconder dos espíritos. Eles veem tudo, né? Assim, compreendemos perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, gerando motivações positivas ou negativas, de acordo com a sintonia que nós tivermos. O pensamento é energia. A vontade é o que impulsiona e direciona essa energia que é conduzida pelo veículo, né, que é o fluido cósmico universal. Dizem N. Besant e Leadbeater, Charles Leadbeater, e Helena Blavatsky, que também estudou muito essa questão do pensamento, foram teósofos, e ela chegou a ponto até de entrar no materialismo, mas depois ela começou a estudar isso, ajudou a fundar a Rosa Cruz, ela se tornou reencarnacionista, N. Besant, ela escreveu várias obras, né, junto com Leadbeater, ela tem vários trabalhos maravilhosos a respeito do pensamento, com formas de pensamentos fotografadas, trabalhando com sonâmbulos lúcidos, né, que poderiam falar e mostrar, descrever as formas, pensamentos, que eram induzidas por situações que despertavam amor, raiva, tristeza, né, e nessa emissão de pensamentos, né, com essas partículas já formadas, usaram máquinas adequadas e conseguiram fotografar pensamentos, e assim, muito interessante mesmo. Eu não consegui nenhuma foto assim para trazer, para visualizar para a gente, mas ela descreve sentimentos, por exemplo, de amor e ódio, eles têm a mesma forma. A matéria mental, as partículas mentais, elas tomam forma de projétil, de uma arma, como se fosse a bala de uma arma. E elas alcançam o alvo desde que esse alvo esteja em sintonia com a gente, senão não vão alcançar, elas vão voltar, porque essas partículas voltam, como a gente vai ver ali. Então, elas em forma de projétil. A qualidade do fluido que é diferente, são opostos, né?
esses fluidos. Então, aquele projétil, quando alcança a pessoa e é um pensamento de amor e de afeto, de carinho, a pessoa se sente muito bem, ao contrário do outro, que vai se sentir muito mal. Né? Pensamentos de cobiça, não é? É interessante porque eles acabam tendo um formato assim parecido com o significado mesmo da palavra, né? Os pensamentos de cobiça, a matéria mental sai em formas de garrinhas com esse movimento assim, ó, como se quisessem agarrar as coisas. Né? Então, é um trabalho muito interessante que eles fizeram, né? Então, está no livro dela, Forma Pensamento, num deles, né? Isso aqui, ó. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento, e que se combinam em maravilhoso jogo de cores. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Quer dizer, quanto mais nós sustentamos, quanto maior é o nosso foco naquela ideia, mais nítidas são as imagens formadas pela matéria mental, né, pelo nosso estado vibratório. Então, olha a nossa responsabilidade. A gente vai vendo o tamanho da responsabilidade quando nós pensamos. Porque esses pensamentos estão gravitando em torno de nós, estão sendo vistos pelos espíritos. Às vezes a pessoa nos procura para fazer vibrações, radiações, porque ela está sentindo que ela não está bem em alguma coisa. E ela pode nem estar percebendo que sempre somos nós que atraímos, de alguma forma. Ou atraímos pelos nossos pensamentos que não são muito bons, aqueles irmãozinhos menos felizes, como também podemos atraí-los pela necessidade deles de receberem ajuda. E como sabem que aquela pessoa pode perceber a sua presença e ajudá-los, eles também interferem, eles também se chegam. Então, não vamos dizer, todas as pessoas que estão sob a influência ou que estão sofrendo um processozinho de influenciação mais forte de espírito são pessoas que estão mal sintonizadas. Não, nem sempre. Mesmo que elas estejam, às vezes elas são... esses espíritos se aproximam, embora não sejam às vezes muito bons ainda, para receber ajuda porque eles já querem. Agora, quando ele quer atrapalhar mesmo, quando ele é para fazer a bagunça dele, aí a nossa sintonia tem que estar ruim, senão eles também não vão conseguir aproximação conosco, né? Este estado vibratório da fração exteriorizada, quer dizer, daquelas partículas mentais que a gente solta, né, do corpo mental, tem a propriedade de atrair a si, no meio etéreo, substância sublimada análoga à sua. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham, ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência e em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Então, olha, vamos vendo aí o tamanho do problema que a gente arranja quando estamos mal sintonizados, quando a gente está pensando que não deve. É por isso que a gente, às vezes, a gente fica pensando assim, a pessoa fala, eu não sei por que eu ando com esses pensamentos, que eu ando, parece que eu estou perseguida por alguém me falando pensamentos ruins. Ela tem que saber primeiro como que está a sintonia dela, com o que ela anda pensando, para poder fazer a atração de ideias semelhantes àquela que ela está tendo. Às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente faz uns comentários assim, que nem percebe muito o que está falando, ou nem está vindo ali, né, do fundo lá, do sentimento, não, mas está falando. E eles se aproveitam dessas situações para poder fazer a festa deles, né? Os espíritos inferiores. Os superiores, claro, gostam muito de que a gente tenha boa sintonia para poder nos auxiliar.
também nos inspirar a auxiliar outras pessoas. Então, isso aqui é muito sério, né? Porque quando a gente emite essa ideia, então vamos imaginar como é que a coisa funciona. Eu penso algo sobre alguém, que pode ser bom ou ruim. Nesse momento, eu intensifico esse pensamento, eu movimento mais as minhas energias com a minha vibração, crio formas de pensamento e direciono através do fluido cósmico universal, com a minha vontade, porque precisa de ter a vontade de fazê-lo, a alcançar, né, aquele a quem eu quero, a quem eu estou interessado em alcançar com os meus pensamentos. Aí, olha só, essa partículazinha, essa matériazinha mental, que ela foi desprendida do meu corpo mental, ela vai, quando ela está indo, ela vai se somando a outras ideias semelhantes àquela que eu estou endereçando. Ela vai crescendo, ela vai ficando como uma bolinha de neve. Você começa, faz uma bolinha de neve pequenininha, vai rolando ela na neve, ela vai juntando mais neve nela, chega lá na frente, ela está maior. Aí, se ela alcançar a outra pessoa, sendo boa ou ruim, não estamos falando aqui agora da qualidade, sim, do fato em si, né? Ela alcança a outra pessoa ou não. Se alcançar, ela vai fazer bem ou mal, dependendo da qualidade, e essa pessoa será alcançada porque ela também estará em sintonia com aquela situação. Não precisa ser comigo, mas com aquela situação de inferioridade ou de superioridade, para que ela receba essa vibração do meu pensamento. Então ela vai, porque ela não precisa nem me conhecer. Ela estando mal sintonizada, por isso que as nossas preces alcançam todas as criaturas, elas não precisam nos conhecer. Quando a gente vê uma cena triste, a gente nem sabe quem é, até mesmo na mídia, a gente assiste alguma coisa que nos choca, a gente pode ajudar aquela pessoa com os nossos pensamentos, porque a gente não precisa conhecer aquele pensamento bom, e a gente está com aquela cena ali na cabeça, vai alcançar. Não resta a menor dúvida, vai alcançar a pessoa para auxiliá-la, né? Se ela, claro, ela tem que estar merecendo também tudo isso, né? Aí ela entra no campo energético daquela pessoa e ela vai voltar, porque essa matéria volta, ela é minha, ela tem que voltar. Aí ela vai voltar dinamizada pela energia daquele que a recebeu. Se ele não a recebeu, ela vai voltar para mim do jeito que eu enviei, somada às outras que ela pegou pelo caminho, que ela assimilou pelo caminho. Então, ela vai voltar dinamizada pela energia da outra pessoa, mais a energia que ela assimilou pelo caminho e volta para mim. Olha se isso não for bom. Olha se isso não for bom. Né? Então, a gente não tem ideia da encrenca que a gente arranja para a gente quando a gente pensa mal sobre alguém, quando a gente quer mal a alguém. Porque o pensamento, ele é a maior força que tem. Nada o impede, nada é obstáculo para ele. Está até em estudo sobre essa questão dele ser mais rápido que a luz. Não está provado pela ciência, embora a gente encontre na literatura espírita isso. A gente encontre isso, né, que ele, não na codificação, mas a gente encontra na literatura dizendo que ele se eleva acima da luz, em termos de velocidade, mas não está provado pela ciência. Mas a ciência também não fecha nada. Muita coisa que a ciência está descobrindo hoje, Kardec falou quando fez a codificação, inclusive a questão dos buracos negros. Está na Gênese, o centro de atração. Que faz a atração dos mundos. Está, né? Na Gênese isso. Então, falou lá em 1850 e pouco, e a ciência veio descobrir depois. Né? Mas a gente não encontra na codificação essa questão que ele é mais rápido que a luz, não. Né? Porque também não tinha essa contagem. Né? Mas está em estudo uma série de fenômenos que acontecem com telepatas. Fizeram um experimento com 4 pessoas.
Um telepata, ele ficou numa cidade, né, digamos, ele ficou aqui, nesse espaço nosso. Aí ele ia se comunicar com os outros 3, ele tomou conhecimento, né, conheceu os 3 que faziam parte da experiência. Um ficaria num espaço próximo, fora dele, né, digamos, eu estou aqui, ele ficaria em outro bairro aqui da cidade. O outro em outra cidade, foram 4, mais o telepata. O outro em outra cidade, o outro em outro estado e o outro em outro continente. Eles foram orientados, e isso foi uma pesquisa de laboratório, então eles foram orientados assim: ele estaria num determinado momento que o agradasse, ele iria ver uma paisagem e ele iria descrever essa paisagem sintonizado com aquele telepata, com aquela pessoa que ficou num espaço completamente separado dele. E isso aconteceu com os 4, né? O que estava fora na mesma cidade, o que estava na outra, o que estava no outro estado e o que estava no outro continente. Então foi feito assim. E depois eles descreviam, mandavam em pensamento a descrição toda da paisagem que estavam vendo. Quer dizer, eles focaram, fixaram o pensamento no que viram, pintaram o quadro com as partículas mentais. E o telepata, no momento que isso estava acontecendo, na hora certa que eles marcaram, que era no mesmo horário, ele recebia onde ele estava aquela imagem e ele desenhava. Se ele não conseguisse desenhar muito bem, ele descrevia tudo o que ele via, tudo o que ele estava vendo, as cores, inclusive. Isso aconteceu com os 4. Então, pelo horário que o outro que estava visualizou e o horário que o telepata recebeu foi na hora, foi simultâneo. E isso é mais que a luz. Foi simultâneo. Então, isso é um experimento. Foi com o homeopata, foi com o telepata. Então, isso, né, ainda não tem nada provado. Mas há uma forte corrente aí dizendo que realmente é a benção, que é o mais, a velocidade maior é do pensamento. Mas não importa isso aqui, né, para a gente aqui. Mas para a gente ver como que ele é poderoso, né? Como que o pensamento é poderoso e como ele alcança as distâncias, né? Aqui tá, ó. Tirei essas figuras, importei da internet, né? Elas são todas da internet, não criei nada não, só importei. O ser recebe de volta a onda mental que emitiu infinitamente, reforçada pelas outras mentes que estavam em sintonia e que energiza o seu corpo espiritual. Aqui tem uma cabeça, né? Com aqui a emissão das energias e recebe. Por que tem que receber? Porque essa partícula é nossa, do nosso campo energético. Ela tem que voltar para nós, ela vai fazer falta. Pensamentos e sentimentos. Aqui tem uma pessoa emitindo pensamentos. Então está aqui, está pequenininho, aumentei o que deu. O nosso pensamento nunca anda sozinho. Pensamento gera sentimento. Pensamos, sentimos. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. Quer dizer, não pensamos sem sentir. Às vezes a gente fala assim, eu falei sem sentir. Eu falei sem pensar. Não, falou sem refletir. Mas ele teve que sentir, porque isso é conjugado, né? O sentimento e o pensamento são conjugados. Então, a gente não tem como falar sem pensar, não. A gente pensa, só que não reflete, né? As consequências, aí fala bobagem. O nosso pensamento, então, está sempre acompanhado de um sentimento igual. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes aos nossos. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Então, se a gente cria, a gente cria, emite e atrai com a nossa sintonia.
É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Olha só, todas. A gente tem que prestar atenção nessas palavras, esses pronomezinhos são importantes. Ó. É nessa projeção de força, eu projeto e recebo, que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Estão percebendo o tamanho do problema? O tamanho da coisa? É sério, é muito grande. Isso é o universo. Nós estamos em sintonia com o universo inteiro. Tanto que às vezes a gente brinca assim, olha, cuidado com o que você deseja, hein? Porque o universo pode ouvir. Pode não. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Aí vai depender da sua, do seu merecimento passar ou não por um problema que às vezes você não está nem assim com aquela maldade, né? Nem tanta maldade em pensar. Mas é um risco muito grande que a gente não deve correr, não. A mente de cada um, pelas correntes da matéria mental que exterioriza, eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Eu fiquei com medo quando eu comecei a rever essas coisas. Você sentiu? Eu também. Fiquei assim assustada. Em casa, eu já passei por isso várias vezes, mas sabe que dessa vez foi um pouco diferente? Cada vez é assim, né? Eu acho que eu me assustei mais, de repente, porque eu estou entendendo um pouquinho melhor isso aqui, porque é muito sério isso. É muito sério. A gente não pode deixar de pensar. Olha, porque é uma situação que não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, ele come, não tem para onde correr. Por quê? A gente não pode parar de pensar. O pensamento é atributo da alma. Então, a alma que pensa é um ser pensante constantemente. Então, eu não posso frear isso, eu tenho que pensar, eu penso. A gente existe, né? Descartes falou, a gente existe e a gente pensa. Então, tá lá. Aí, tem hora que não dá a gente ter um pensamentozinho ruim ou outro, né? Então, olha a responsabilidade, porque a gente não tem para onde correr, tem que pensar. A gente pensa. Quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. Então, a gente pensa. Então, a coisa é muito séria. Então, olha só a mente de cada um, pelas correntes da matéria mental que exterioriza, porque não tem como frear essa matéria mental, não. A gente prende. Ela solta, a gente pensa, ela pinta. Não tem como frear isso, não. Eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça um vasto labirinto aos próprios pés. Agora, em contrapartida, o antídoto está onde? Em nós. É só pensar direitinho. Né? É só pensar. Pensar coisa boa. Qual é a utilidade de pensar coisa ruim? Qual é a utilidade disso? Eu ainda não achei, não. A gente pensa, mas qual é a utilidade? Né? Não tem nenhuma. Então, a gente... É sério, mas é algo que a gente pode controlar numa boa. É só tentar, né? Um esforço para domar as tendências inferiores. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Então, né, aquela sustentação, uma pessoa que ela pensa o tempo todo que ela não está satisfeita com a vida, ela quer morrer. Ela pensa que ela não está se matando, que ela não está se suicidando, ela está. Porque com isso ela está mandando ordem para as células se matarem. Elas se matam. A gente sabia que células se matam? Elas se matam. Quando a gente comanda. O espírito é tudo, ele que comanda. Né? Então a gente fica com aquela fixação de pensamento.
Aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade, a gente sabe disso, né? Acontece mesmo. E pensamento no mal, tanto a gente procura que a gente acha a coisa que não deve encontrar. Então, vamos ficar procurando problema, pensando mal, para quê? A gente não vai ganhar nada com isso, absolutamente nada. A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Nós que construímos isso tudo. É a nossa sintonia, o nosso pensamento. Ninguém tem culpa disso não, né? O pensamento, né? Pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser... Aqui tem um erro de concordância, mas eu não consegui resolver. Construtivos ou destrutivos, concordou com o pensamento, mas está errado. É com imagens mentais. Ó. Construtivas ou destrutivas. Então, quer dizer, a gente solta aquela matéria mental, pensa, solta aquilo para o universo e está construindo coisa boa ou não. Depende daquilo que a gente está pensando. E aquilo ali vai tomar uma direção. E outra coisa, olha como que a gente vai se comprometendo. Porque outras pessoas que pensam igualzinho a gente assim, elas vão emitir pensamentos e elas vão se sobrecarregar daquela energia ruim que a gente está emitindo também. Isso é comprometimento que a gente vai arrumando para a gente mesmo. Qualidade dos pensamentos é igual à qualidade da psicosfera. Quer dizer, o que eu penso é o que eu tenho gravitando em volta de mim. Aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura e a qual atrai vibrações de igual teor. Então é por isso que a Terra, ela é assim, porque a Terra é um plano de provação e expiação, os espíritos são inferiores e tem muitos pensamentos ruins. Então ela é envolvida naquela matéria estranha. Mas isso acontece individualmente. É por isso que, às vezes, a gente está com um pensamento tão ruim, a gente está tão pessimista, está com tanta coisa, não é nem direcionada a ninguém, não, a nós mesmos, né? Que uma pessoa mais sensitiva chega para a gente, nos abraça, ih, fulano, está carregado, hein? Sente aquele peso da energia da pessoa, porque se ela tem uma sensibilidade a mais, ela percebe. Cães, então, são mestres nisso aí. Se você tem um cão, você chegou em casa, ele não quer graça com você, faz pressa, amigo, porque a coisa está feia. Porque ele capta a energia ruim de longe, ele não chega nem perto. Gato, então, some, que também é extremamente sensitivo. Então, eles ainda mais energia pesada, porque como eles têm fluidos mais pesados, eles têm mais facilidade de detectar a energia pesada na gente do que a energia superior, que eles não têm. Ainda, né? Então, eles ainda estão num reino abaixo, né? A gente vê flor. Gente, eu já contei para vocês isso uma vez. Não sei, do meu aquário, lembra? Eu já contei isso aqui, quer ver? Quando eu perdi uma das minhas amiguinhas de pelinho, de patas, né? Uma das minhas filhotas, uma importante demais na minha vida, a Meg, era uma cockerzinha. Quando ela morreu... Perdi não, ela morreu, né? Porque pode ser que ela perdeu porque ela sumiu. Não, ela morreu. Eu fiquei numa tristeza tão grande, o meu pensamento, ele estava me contaminando, a minha energia estava tão ruim que eu matei todos os peixes do meu aquário. Sem querer. Claro, né? Lógico. Eu estava tão infeliz com a morte dela, tão triste, tão para baixo, que a minha energia estava tão ruim, minha vibração não estava boa, e eu precisava tratar do aquário. O aquário estava muito bonito, estava todo plantado, estava lindo, os peixes estavam lindos. Simplesmente as plantas dentro dele foram assim morrendo e cada dia eu via umzinho morto, outro morto. Eu só pude atribuir a isso, porque eu mandei analisar o carvão, estava tudo certo, né? E aconteceu isso. Então, olha como que a nossa energia, ela afeta realmente. Então, imagina como que eu, né, não estava me sentindo com aquilo ali, em volta de mim, aquela energia ruim. Aí que eu me dei conta, eu falei, o que é isso? O que eu estou fazendo, né? Comigo também. Quer dizer, a gente tem o conhecimento, mas a hora a gente não sabe usar às vezes, né? Dependendo da pressão que você está recebendo. Então, a gente tem que ficar atento para essas coisas, né?
Com isso, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe não só o controle e a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos pensamentos. Jesus nos recomendou orar e vigiar seus pensamentos. Hoje, nós estamos com um grande inimigo disso tudo aí na mão, que é o bendito celular ligado nas redes sociais. O que a gente se contamina com aquilo ali, a gente não pode nem imaginar. Porque a gente entra em sintonia com aquilo tudo. Vê uma desgraça, a gente se impacta com aquilo ali. O que acontece lá na China, lá no Japão, na mesma hora a gente está aqui envolvido com aquilo tudo. Isso sem contar as fofocadas todas, né? Na rede social. E a pessoa tem que parar de querer se preocupar com a vida do outro que está lá. O outro faz questão que todos saibam, eu não preciso saber, não quero saber. Aonde que ele está, o que ele está comendo, nem ver a fotografia de prato. Coisa horrível, né? Coisa mais sem graça isso. Então a gente fica se impactando, aí começa aquela, nós somos espíritos inferiores, a gente não pode esquecer disso. A gente se incomoda com muitas coisas que já não deveríamos, mas ainda faz parte da nossa natureza. Aí a gente começa a ficar tão envolvido, a gente enche tanto a nossa cabeça de lixo. É tanto lixo que a gente bota aí para dentro, e depois a gente não quer sentir nada, não quer ficar cansado, porque cansa. Não é? Nós temos um sistema excretor no corpo humano para eliminar a toxina. Não é? Rins, intestino, que é o segundo cérebro, que põe para fora tudo que não presta dos alimentos que a gente, quer dizer, quase tudo, né? Dos alimentos que a gente ingere. Então, põe para fora. E o cérebro bota como? Como que ele vai botar isso para fora? Essa lixarada. Porque tem o lixo material e o mental, né? Como é que põe isso para fora? E claro que ele tem mecanismos para isso, é evidente que ele tem. Né? A neurociência está aí mostrando, provando uma série de situações, últimas descobertas, né? Neurológicas e tudo, ele tem seus mecanismos. Mas vamos combinar que o excesso extrapola e ele não consegue liberar tudo. Aí começa a ter problema. Começa a ficar ruinzinho, fraquinho e morre. Se o neurônio morrer, já era, né? Então a gente tem neurônio para viver 400 anos. Mas a gente não vive 400. Mas olha, do jeito que a gente faz, a gente é capaz de acabar com eles em menos de 100 anos. Do jeito que a gente faz. Porque a gente extrapola. É muita coisa, a gente não tem que ficar se preocupando, botando para dentro da cabeça aquilo que não nos interessa. A vida do outro, o que o outro faz, como é que ele faz, se ele está ainda casado, se ele não está. Isso é problema dele, não é problema nosso. Como ele conduz a vida dele, é problema dele. Não é meu, eu não tenho que me ocupar com isso. A gente não tem que se ocupar com nada que não está no nosso controle. Aquilo que nós não podemos fazer nada, não adianta a gente se preocupar, porque a gente não vai resolver nada. Nada. A gente já falou sobre isso na palestra sobre preocupação e medo. O que adianta eu ter medo daquilo que não está no meu controle, que eu não posso evitar? Não vai resolver absolutamente nada. Eu só vou me contaminar. Eu só vou me enfraquecer, vou me aborrecer, vou adoecer. Eu vou adoecer. Né? Por que as crianças têm muito mais facilidade de aprender as coisas? Será que a gente fica velho e não aprende? Claro que aprende. Todo mundo aprende, nós temos neurônios especializados na aprendizagem. O problema é que a criança, ela tem menos preocupação, ela tem menos coisa enfiada dentro da cabeça, ela é mais leve, ela é mais light, ela foca nas coisas. Tanto que ela é tão teimosa e persistente que tem hora que a gente tem que dar um chega para lá, porque não para. Por quê? Porque ela está focada naquilo que ela quer. Ela não está teimosa, ela está persistindo no que ela quer. Ela focou naquilo ali, ela quer aquilo ali. Então, ela vai perturbar até ela conseguir o que ela quer.
E a gente vai botando tanta coisa para dentro que a gente não foca em nada. Aí depois fala assim, né, idade, quando a gente já está na idade que chamam de feliz, que eu não gosto nem de ouvir isso, porque não é mesmo, né? Não é infeliz, mas também feliz, não é? Mas digamos que a gente já está na terceira idade, aí a gente começa a esquecer das coisas, começa assim, será que eu estou com visita do alemão? Será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou ficando com demência? Tá nada, pode até ser, né? Pode até ser. Mas a maioria das vezes é que a gente não presta atenção nas coisas que a gente faz. Quer ver um exemplo disso aí? A gente vai fazer um bolo. Precisa de uma receita, porque às vezes ou a gente não lembra, ou a receita a gente não conhece, então está lá. Mas a cabeça não está ali, naquele bolo. Não está lá. Eu estou pensando na vizinha, estou pensando no que eu vi lá no Facebook, na vida do outro, que não está não sei aonde. E eu estou botando as coisas. Quando eu vejo, eu já não sei se eu botei açúcar, se eu botei farinha, quanto de leite que eu botei, eu já não sei o que eu botei ali. Isso é fácil, a gente perde a noção, sai de casa. E será que eu fechei? Será que eu fechei o gás? Tem gente que tem toque, é auto-obsidiado. Mas tem vezes que não. É que fez tão maquinalmente que não percebeu, não prestou atenção, porque estava pensando em outra coisa. Isso é uma coisa que prejudica muito o nosso pensamento. A gente tem que pensar. E pronto, mulher é pior do que homem. Homem normalmente não faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não. Eu acho que eles são mais inteligentes. O cérebro não ajuda muito nesse sentido, não, porque o cérebro feminino trabalha com os dois. Mas, mesmo assim, isso é até sinal de inteligência mesmo, né? De não fazer tudo. Para quê? Por que tem que fazer tudo? A gente só tem 2 braços. Por que a gente tem que fazer tudo? Aí carrega uma coisa aqui, outra aqui, e olha ali. Não dá, não é para isso. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo naquela hora ali. E põe atenção ali, põe o foco ali. Por isso que a gente esquece das coisas, faz bobagem. Não é demência, não é problema mental, não é desordem, não. É porque realmente a gente não aprende as coisas direito, porque não presta atenção. O outro fala, o outro não liga, não prestou atenção no que falou, torna a perguntar em cima. Com criança não acontece, não, porque a criança ela é centrada. Ela é focada, tanto que às vezes quando ela tem déficit de atenção, é logo percebido, porque ela não presta atenção nas coisas que ela está trabalhando. Né? O adulto, para variar, depois de uma certa idade, tem déficit de atenção, porque ele não quer prestar atenção. Né? Então Jesus nos recomendou, né, orai e vigiai seus pensamentos, porque orar só não resolve, não. Principalmente aquelas rezas decoradas que saem pela boca, né, que não adianta nada, porque a oração, para ela ter movimento mesmo, ela tem que movimentar as energias, a vontade, o sentimento, né, e a razão. Aí nós vamos fazer aquela junção e vamos, com certeza, ser atendidos nas nossas preces. Mas ela tem que movimentar essas forças vibratórias, senão não vai adiantar nada. Isso aqui é importante. Eu importei isso aqui do Dom Diego Ruiz, do livro daqueles acordos, né, toltecas, quando ele fala isso aqui, está certo. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Quais são essas sementes? Opiniões, ideias, conceitos. Você planta uma semente e a mente humana fertiliza. Isso é fato. Quando li isso aqui, eu amei. Eu falei, gente, isso é real. Porque nós influenciamos as outras pessoas com as nossas opiniões. Não temos que fazer isso, mas a gente acaba fazendo. Né? Com as nossas ideias. Aí você compra a ideia de alguém, vai lá e fertiliza na sua mente aquela ideia. Agora, vamos perceber também, atentar para... Nós só fertilizamos uma opinião, uma ideia qualquer, se nós estivermos aceitando também aquilo. Então, não vamos falar que o outro é culpado, não, porque a gente também teve responsabilidade nisso. Porque se alguém plantar uma ideia na nossa cabeça para matar alguém, a gente não vai fertilizar essa ideia, porque a gente não vai fazer isso.
A gente sabe que não podemos mais fazer isso. Então, as ideias para serem fertilizadas, aquelas que a gente recebe... Então, por exemplo, criança, a gente planta. Tem que plantar ideia na mente da criança, no início, na primeira, segunda e terceira infância, principalmente até 4 anos. Porque, segundo a medicina, até 4 anos, a criança está necessitando ainda de receber muitas coisas, o cérebro não está formado. Vai formar lá pelos 7 anos. Então, ela ainda é muito aberta a receber. E ela está tão mais atenta, ao contrário do que a gente pensa, porque ela tá, como ela não tem o organismo ainda totalmente formado, ela não está com um cérebro pronto, ela não tem o lobo frontal desenvolvido para ela poder raciocinar, ela está receptiva. Ela está muito receptiva às coisas que a gente fala. Então, tem que plantar a ideia. Tem que plantar, né? Porque, senão, depois ela não tem como fertilizar nada. Se ela não tiver ideias plantadas, ela vai fertilizar só aquelas que ela já tinha, que já estão fertilizadas de outra vida. Então, na vida atual, ela precisa de receber valores que ela possa comparar depois, quando ela desabrochar para tudo que ela veio fazer aqui nessa vida. Mas a gente adulto, olha, então a nossa mente é fertilizada pelas opiniões, pelas ideias, pelos conceitos. Então, a gente tem que ficar atento. A pessoa deu uma ideia, a gente não gostou? Joga fora. Não acumula, não gosto, não quero, larga. Não pensa mais naquilo, para não fertilizar, porque senão vai. A opinião que alguém deu, né, um conceito que você leu, que você, não, isso aqui, não, pode soltar, não quero. Não pensa mais, porque se pensar vai fertilizar, porque o pensamento vai fazer isso. Né? E aí a gente não pode controlar. Aí fica juntando aquela encharada. Né? A gente toma isso toma uma dimensão que depois a gente não consegue mais controlar. Sejamos, isso aqui também eu importei dele, lembra que eu já comentei aqui que ele falou que sejamos impecáveis com as palavras? Sejamos, aí importei dele para o pensamento, ó, desse Dom Diego Ruiz, né? Sejamos impecáveis ao pensar. Tem que ser, senão nós vamos sofrer. Impecável quer dizer sem pecado, né? O pode ser não, pode ser sem, né? Sem pecado. Então, impecável, sem pecado. Um pecado é tudo aquilo que você faz ou sente e que vai contra você mesmo, contra seus princípios. Isso é que é pecado. Né? Pecado é exatamente isso aqui. É algo que você faz ou que você sente, mas que vai contra seus princípios. E aí você fala, poxa, é um pecado eu estar pensando nisso. Realmente, eu não sou assim. Isso é um pecado. Então é o que eu faço para mim. Pecado não é o que eu faço para o outro, é o que eu faço para mim. É o que eu faço comigo. Né? Então eu preciso pensar impecavelmente, sem pecado. Então, para isso, né? Para isso, eu preciso conversar comigo. Aqui ficou meio escurinho, porque a minha imagem não era boa. Mas aqui nós temos um de frente para ele mesmo, como se fosse um espelhinho. E aí a gente tem que conversar com a gente. Fulano, olha o que você está pensando. Você não é assim. Conversa com você. Conversa com o seu pensamento. Fala, por que eu estou pensando nisso? Eu não sou assim, eu não penso isso. Larga para lá. Então, a gente precisa fazer essa comunicação com nós mesmos, para a gente poder avaliar o nosso pensamento. Não é o outro que vai fazer, porque às vezes o outro está até de acordo, mas são nossos princípios. É o que eu sou, é o que eu penso. Então, é o que eu penso que tem que ser, o que eu quero pensar, dentro dos meus princípios. Então, daquilo que eu acho certo, para que depois eu possa, né, assumir as responsabilidades. Agora, olha isso aqui, ó. Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Olha aqui. Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal, só tem ele é a matéria-prima, né? Que vibra sobre a ação do pensamento e da vontade de todos nós. Olha,
Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações, que são as energias espalhadas no universo. É muito sério, né? Cada uma ao mesmo tempo. Então a gente só fica imaginando, né, esse tráfego aí de vibrações. Imagina, se não são boas, e não são, né? Porque a gente está em plano inferior. Devemos pensar sempre no bem, pelo bem e para o bem. Para o bem nosso e de todos. Nosso e de todos. Principalmente nosso. Porque ao contrário do que a gente pensa, quando a gente pensa mal no outro, nós somos os primeiros afetados. É igual, né, se a gente quiser alcançar o outro com alguma coisa material que suja. Se eu pegar um monte de terra, de areia, de carvão, sei lá o que, para jogar no outro, eu vou me sujar muito primeiro que o outro, porque se eu não alcançar o outro, ele não vai nem se sujar. Eu que vou, né? Ele não. Então, olha só a nossa responsabilidade. Quantas doenças a gente pode evitar? Quantos problemas a gente pode evitar? Quantas insônias a gente pode deixar de ter, né, se a gente disciplinar isso aí? A criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe o fruto mental por nós elaborado. Pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Não é muito melhor pensar assim do que ficar pensando, ai meu Deus, eu fico assim, ah meu Deus, o inverno está acabando. E daí vem a primavera linda, cheia de flores perfumadas, não é? Então eu tenho que, aí quando eu começo assim, eu não botei preto por isso, eu botei só o fundo, ó, mas eu vim de florzinha, porque a primavera está chegando. Então tem que, como é que faz para a gente eliminar pensamento ruim, negativo? Substitui por um bom. É simples assim. Simples assim. Eu não quero pensar isso. Eu não quero pensar que o inverno está acabando. Que eu gosto do inverno, eu não gosto do verão. Mas antes dele tem a primavera linda. Depois eu penso nele lá na frente quando ele chegar. Né? Então, eu fico falando isso para mim. Tanto que quando eu comecei a tomar contato com isso aqui, comecei a me assustar, comecei a ver quanta bobagem, quanto lixo que está aqui para jogar fora. Vou jogar muitos, não sei todos, mas muitos. Com certeza. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. O pensamento elimina a distância, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Né? E esse exercício a gente pode fazer. Porque quando nós somos ligados aos outros por afeição, por amor, a gente pensa neles e aciona aí esse fluido para conduzir nossas vibrações pela nossa vontade de ferro nessa hora, a outra pessoa vai receber e vai pensar em nós com certeza. Se ela também sente por nós a mesma coisa, vai pensar com certeza. Façam essa experiência com pessoas que vocês gostam, que estão longe. Depois liga para ver. Ela vai falar, sabe que hoje eu pensei em você? Recebeu. Pode não estar tão receptiva assim, mas ela com certeza recebe. Então a distância não é problema, ele aproxima as pessoas. Né? Vimos aí pela experiência, né? do telepata. O pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Eles não se confundem, eles passeiam livremente, né? Livremente. Criando imagens fluídicas,
O pensamento se reflete no envoltório do perispírito como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa, o que a gente já comentou. Formas de pensamento são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Então, a forma que eu crio é aquela forma que eu dou a ela pela sintonia do meu pensamento. Pensamento é agente modelador. Por isso que é perigoso, a gente é muito responsável ao pensar. Os espíritos, isso aqui está na Gênese. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Está vendo? Tudo que existe fora do plano material é criação fluídica através das nossas vibrações do pensamento. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Sendo veículo do pensamento e podendo modificar-lhes as propriedades, acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Isso que nos faz, às vezes, nos sentir mal em determinados ambientes, vendo certas coisas. Por isso que essa coisa de ficar vendo filme que impacta a gente, para quê? É preferível ver aguinha com açúcar, só ver aquela coisa de espirra sangue na tela, ou então é um terror, que é um pulo que a gente dá, aquele som. Para que isso? É só para impactar e tirar o sono. Não é que a gente vai ficar com medo, mas a gente recebe a carga na hora, porque o pensamento que a gente provoca isso. Somos nós, não é ele, é o que a gente está fazendo com o pensamento daquilo que a gente está vendo. A gente se contamina muito sem necessidade nenhuma. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então, é esse caso. A gente entra no ambiente, vê aquela... sente aquele peso, aquela coisa, é isso aí. A mente é como um jardim. Implantei isso aqui do livro que eu recebi de presente do meu amigo lá, Paulinho, que eu recomendo. Esse livro é excelente, não sei se quem já leu, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Muito bom esse livro, muito bom. Então, eu importei isso aqui de lá. Ó. Tem uma outra coisinha também, ó. A mente é como um jardim. Se você tomar conta dela, se alimentá-la como um jardim fértil e rico, ela vai gerar frutos muito maiores que as suas expectativas. Mas se você deixar as ervas daninhas invadirem o espaço, a paz de espírito permanente e a harmonia interior sempre lhe escaparão. Né? E aí eu fiquei lembrando, eu com as minhas suculentinhas lá, que eu estou apaixonada por elas, elas são lindas, suculenta, é muito linda, elas são obras de arte divina, né? Aí eu fico assim, eu procuro uma coisinha, nossa, se eu vir um piolinho, se eu vir uma cochonilha, eu fico doida, aí eu vou logo pesquiso o que eu posso botar. Será que eu estou fazendo isso com a minha mente? Claro que não, né? Boto lixo, a beça aí para dentro. Né? Duvido, eu vou logo botar um inseticidazinho, vou tudo, né, procuro natural para não afetar as bichinhas, e eu não estou me preocupando com a minha mente, com o meu pensamento, que com certeza é mais importante que a suculenta. Então, realmente, eu preciso melhorar essa situação, né? Mas isso é porque a gente está na roda viva, né? Aqui eu também importei de lá, que eu achei sensacional. Quando você controla os seus pensamentos, controla a sua mente.
Quando você controla a sua mente, controla a sua vida. E quando você chega ao ponto de estar no comando absoluto da sua vida, torna-se o mestre do seu destino. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que a gente quer, né? Ser o mestre do nosso destino. Fizemos escolhas para vir para essa viagem aqui, ainda acha que não fez. Né? Deus me livre, escolhi isso aí para mim, devia estar doida. Não, escolheu. Né? Então, quem não quer ser mestre do seu próprio destino? Todos nós. Mas para isso, tem um preço a pagar. Controlar o pensamento. Não é tão caro esse preço, não. Segundo os espíritos, não é tão caro. Basta um esforcinho insignificante para a gente conseguir isso, segundo eles. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Não botei autor, porque eu encontrei no mínimo 6 autores para isso aí. Mas eu aposto em Lao Tzu, né? Eu aposto nesse, porque ele foi muito lá atrás, muito antes, e isso tem a carinha daquele ensinamento todo que ele deu, né? Então, eu acredito que tenha sido ele. A gente precisa prestar atenção nisso e começar a se mexer. E não esperar ter problemas para poder curar, não, porque depois é pior, é melhor remediar. Né? A gente faz uma porção de coisas, a gente se preocupa com o corpo, se preocupa com a alimentação, né? Eu até depois que eu preparei isso aqui, me deu uma forcinha para fazer uma dietinha para emagrecer, né? Por quê? Porque só depende do esforço e da vontade, né? De eu pensar bem para poder. E olha que as perdas vão ser muito menores do que os ganhos, não resta a menor dúvida, né? Mas a gente se preocupa com isso, às vezes, com o corpo, mas não se preocupa muito com a mente. Aí eu quero fazer, né? Eu estou aqui aprendendo com tudo isso aqui, eu quero fazer os dois lados, o corpo e a alma. Então, que tal todos nós fazermos essa dietinha aí, ó? Estou de dieta, evitando pensamentos negativos, pessoas destrutivas, o que me tira o sorriso dos lábios, o que perturba meu sono, o que apaga o brilho dos meus olhos, o que traz insegurança e aflição, o que distrai meu caminho. Tudo isso é pensamento ruim que faz isso aqui. Então, se eu substituir meus pensamentos ruins por pensamentos bons, eu estarei fazendo uma boa dieta para a minha alma. Que essa eu recomendo a todos vocês. A outra acho que só eu preciso, mas essa aqui eu recomendo a todos. Muita paz para todos. Passamos a dieta e, ó, essa aqui a gente vê os efeitos rapidinho, hein? Não é igual a outra que a gente sofre, né? Essa aqui o efeito é imediato. Muita paz para todos.